Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje nós vamos falar de um assunto um pouco diferente. Vamos falar para aquele que se interessa por eletrônica, quer aprender eletrônica e quer conhecer quais são os caminhos para que isso aconteça. Então nós vamos falar sobre onde, como e o que aprender em eletrônica. Ok, pessoal? Então vamos lá. Vai depender muito do objetivo que a pessoa tenha, né? Então você pode querer aprender eletrônica para, por exemplo, ter um hobby. Você vai ter um hobby e esse hobby vai ser eletrônica. Então esse seria um dos caminhos. E o outro, você quer ser um profissional da área. Ok? Então são caminhos um pouco distintos, embora vocês possam até estudar as mesmas coisas. Dentro da área de hobby, você vai ficar limitado lá à sua área de maior interesse, o que você efetivamente quer aprender. E na área profissional, a gente pode dividir isso daqui entre o nível fundamental, em que você vai poder ser um auxiliar, por exemplo, um auxiliar de técnico, ou um técnico, efetivamente, por exemplo, de uma assistência técnica. Você também vai ter o profissional de nível médio, que poderia ser, por exemplo, um técnico industrial, um técnico de indústria, ok? E você pode também ser um profissional de nível superior e ser um engenheiro para atuar na área. Ou ainda você pode escolher a área de docência e ser um professor, ok? E daí você pode ser um mestre, um pesquisador ou alguém da área de ensino. Bom, considerando essas situações, se você quer atuar como hobbyista, se você quer ser um profissional da área, em que nível de profissional você quer atuar, o que você pretende chegar, né? Já que você pode ir também galgando passos, né? Galgando degraus aí e atingindo os níveis maiores, você tem algumas vias de aprendizado, né? Uma delas é você ser um autodidata. O autodidata é aquele que vai aprender sozinho, né? Hoje em dia, muito mais fácil. Você vai ter como fonte de informação os livros, as revistas técnicas e, mais do que nunca hoje, a internet. Internet com os seus tutoriais, suas videoaulas, suas páginas dedicadas ao assunto. Fonte inesgotável. Fora os fóruns de discussão, os grupos de discussão, onde você pode também obter informações valiosíssimas para você aprender eletrônica como autodidata. Tá? É um caminho um pouco mais árduo, mas é um caminho totalmente possível. A segunda opção é você fazer um curso profissionalizante. O curso profissionalizante é um curso um pouco mais básico, ele pode ser feito da forma presencial, em que você vai assistir às aulas na escola, ou online, ou por correspondência, como ainda existem os tradicionais cursos que estão aí há 70, 80 anos fazendo curso por correspondência, que os mais famosos, mais conhecidos é o do Instituto Monitor, né? Instituto Monitor tem site na internet, né? E o Instituto Universal Brasileiro, também o Instituto Universal Brasileiro. São os mais famosos, ok? Isso por correspondência ou via online também. Fora esses cursos profissionalizantes, que geralmente você consegue completar mais ou menos em um ano o curso, você tem os cursos técnicos propriamente ditos. Cursos técnicos. Aí sim, esses cursos técnicos eles são de nível médio, ou seja, obrigam que você esteja cursando o nível o ensino médio concomitantemente, ou você já concluiu o ensino médio e vai fazer esse curso após o ensino médio, não é um curso de nível superior. E para esses você tem os institutos federais, né, os IFs, aí depende do estado, por exemplo, no Rio de Janeiro, o IFRJ, Instituto Federal do Rio de Janeiro. Você tem os Cefetes também,
Esses cursos também, essas escolas, essas instituições também têm cursos de nível superior, mas eles atuam muito forte também no nível médio, ok? E tem as escolas técnicas municipais, as escolas técnicas estaduais, alguns cursos particulares que vocês podem pesquisar. Vocês têm o Senai, um curso de eletrônica fantástico, eletrônica industrial, que formam técnicos de alto gabarito, ok? Então esses cursos geralmente vão durar de 3 a 4 anos, dependendo do curso, ok? E você tem, para concluir aqui no nível superior, os cursos de engenharia. Os cursos de engenharia, ok? Que vai ter uma duração típica de 5 anos. É a duração típica do curso de engenharia. Bom, dentro desses cursos, tanto os mais básicos, lá nos cursos profissionalizantes, os cursos por correspondência, até os cursos mais avançados, como o curso de engenharia, vocês vão ver e aprender em níveis diferentes, é claro, muitas coisas similares, obviamente, né? Então, desde a eletricidade básica, eletrônica básica, ciência de materiais, eletrônica analógica, digital, componentes, etc., eles vão passar em níveis diferentes em cada um desses cursos. Indo, por exemplo, direto para a engenharia elétrica, isso sim, porque quem faz engenharia eletrônica, na verdade, faz engenharia elétrica, que a engenharia eletrônica é uma ramificação da engenharia elétrica, né? Engenharia elétrica. E dentro da engenharia elétrica você tem as ramificações, né? Engenharia eletrônica e outras, né? Engenharia eletrotécnica, engenharia de telecomunicações, engenharia da computação, engenharia mecatrônica, de automação e controle, etc. Todas essas saem da engenharia elétrica, ou grande parte delas saem dessa forma. Embora o curso possa até se chamar engenharia eletrônica, engenharia da computação, como você já tem vários cursos já mais focados, eles vieram originariamente de um curso de engenharia elétrica, ok? Esse curso ele vai ter a duração de 5 anos, sendo que os 2 primeiros anos nós conhecemos como ciclo básico. E no ciclo básico você vai aprender algumas coisas já da área, mas você vai ter aquela base muito forte de física e de matemática. É uma base fundamental para que você possa evoluir na matéria e você criar, digamos, a capacidade de aprender novas tecnologias, entender novas tecnologias, porque o engenheiro formado não necessariamente ele conhece toda a tecnologia, seja eletrônica, seja qual for. Ele está habilitado a entender e dominar as tecnologias que venham a aparecer para o futuro. Por isso a base é muito importante, é para dar essa finalidade ao engenheiro. E a capacidade, obviamente, de pesquisar e de desenvolver novos produtos e novas tecnologias. Ok? No ciclo básico, então, você tem a base matemática, que é muito forte em cálculo integral diferencial, geometria analítica, geometria, álgebra linear, cálculo numérico, probabilidade estatística, todas essas áreas bem apuradas, bem difundidas dentro desse curso. E a parte de física, né, obviamente, com o fenômeno de transporte, física mecânica, resistência de materiais, físicas básicas de 1 a 4, nos 4 primeiros períodos você tem física direto, né? E algumas matérias gerais de apoio, tipo iniciação científica, empreendedorismo, segurança de trabalho, etc. Tem várias outras matérias paralelas para formar um engenheiro. E depois no ciclo profissional, quer dizer, na verdade já começa no ciclo básico com uma ou outra matéria da área de eletricidade e eletrônica, mas mais adiante, depois do 5º período, você entra mais forte em conversão de energia, em eletromagnetismo, em eletrônica analógica, circuitos elétricos, medidas e instrumentos, eletrônica digital, programação, algoritmo, lógica, microcontrolador, computadores, redes, servomecanismo, controle e automação, materiais elétricos e magnéticos, e entre vários outros assuntos você vai estar aprendendo no curso de engenharia eletrônica. Ok, pessoal? Bom, aqui alguma palavra sobre mercado de trabalho, né? Na área de tecnologia, quase sempre é uma área muito positiva, mesmo em períodos de crise. Normalmente, você com uma boa formação em tecnologia, você tem mais chance de obter uma posição boa no mercado de trabalho do que
outras áreas, normalmente. É uma área bem vista, principalmente hoje em dia a área de TI, né? A área de tecnologia da informação. É uma área muito forte, tem um grande foco hoje nela. Mas o mercado de trabalho para a pessoa que trabalha com eletrônica, em qualquer nível, volto a repetir, desde o nível do fundamental, do auxiliar de técnico, até o nível do engenheiro, você pode trabalhar em TI, muitas vezes, você pode trabalhar em indústrias, você pode trabalhar em assistências técnicas, em setores de manutenção. Setores de manutenção existem em praticamente todo empreendimento, né? Você tem num hospital, você tem um setor de manutenção, numa indústria de diversas áreas você tem um setor de manutenção, numa loja de departamentos você tem um setor de manutenção. Então, um setor de manutenção é uma área vasta para o profissional de eletrônica. Setor de manutenção elétrica e eletrônica, tipicamente, né? No setor público, você tem empresas em que você vai fazer, obviamente, concursos para entrar como profissional técnico ou como engenheiro, em empresas como Furnas, Eletrobras, Petrobras, Dataprev, Serpro, multinacionais da área de tecnologia também contratam muitos profissionais da área. Profissional liberal, você pode ser um profissional liberal, ter o seu próprio negócio, né? E, entre outros, tá? Essas são as áreas mais comuns do profissional de eletrônica trabalhar. O fator importante é que o profissional formado ele deve ter registro no CREA. Isso facilita demais a sua contratação em uma série de empresas que exigem o CREA. Se for, por exemplo, um profissional como engenheiro e precise fazer as ARTs, né? Que são as anotações de responsabilidade técnica, onde o técnico ou o engenheiro responsável assina pelo projeto, né? É importante que você tenha o CREA para poder assinar uma RT e registrar essa RT. Muitas empresas exigem essa condição para que o profissional possa ser contratado, ok? Além disso, o CREA ele trabalha em prol do profissional da área, né, de engenharia e da área técnica também, e de forma a garantir um salário mínimo profissional, que exista um piso profissional para a categoria, ok? Isso é muito importante. Há uma outra instituição também muito famosa, centenária, que se chama Clube de Engenharia, que tem a sede no Rio de Janeiro, e ela também tem um apoio muito grande para os profissionais da área, ok? Alguns conhecimentos importantes que o profissional de eletrônica precisa ter em mente para progredir na profissão. A primeira coisa delas é uma língua estrangeira, preferencialmente o inglês. O inglês é um diferencial muito importante na formação do profissional de eletrônica. Não só para poder ter acesso a material técnico em língua diferente da nossa, né, em língua inglesa, que há uma vasta literatura, inclusive na internet, que está disponível apenas em inglês. Além disso, você ter a possibilidade de se comunicar, trocar mensagens, conversar com profissionais de outros países, muitas vezes visitantes na empresa onde você trabalha, e você ter essa facilidade de dialogar na língua dele. Então, o inglês é fundamental, não só para a vida profissional, mas para outras situações também, mas para a vida profissional do profissional de tecnologia, especialmente em eletrônica, inglês é fundamental. Portanto, se você ainda não tem um nível razoável de inglês, procure dar uma ênfase a isso. Pode ser paralelo ao seu curso de eletrônica. Nunca abandone um estudo que você já tenha começado, que é muito comum a pessoa começar e parar N vezes aí o curso de inglês, não dá muita importância, porque não tem tempo, porque é caro, etc. Mas no final vai ser compensador você ter esse curso, ok? Você ter esse conhecimento importante. Outra coisa são os estágios, né? Estágios na saída do seu curso ou durante mesmo os últimos períodos do curso, tanto no nível médio quanto no nível superior, são fundamentais. Então, tente escolher um estágio com uma empresa que tenha porte, uma empresa que realmente seja respeitada no mercado. Quanto maior a empresa, melhor o seu estágio normalmente, né? Embora você possa ter estágios fantásticos em empresas menores, quanto maior, melhor será o seu currículo, né, com relação a estágio. Além de ter a possibilidade de você já ficar contratado, ser efetivado logo após o estágio. E essa
essa possibilidade ela é maior nas empresas que têm mais disponibilidade de vaga, sem dúvida nenhuma, né? Bom, e para os que já se formaram, por exemplo, no curso superior, para quem vai atuar efetivamente na área técnica, os cursos de especialização. E para os que vão depois entrar para uma área de gestão, etc., um MBA. Isso mais para o futuro, obviamente, depois que você tenha uma cancha técnica, né? E se você quiser migrar para uma gestão, é importante também estudar a administração dos negócios. Bom, e com relação à pós-graduação, que inclui essas duas questões aqui de especialização e MBA, você tem a especialização chamada Lato Sensu, que na verdade é aquele curso chamado especialização, né? Você pode também fazer o Stricto Sensu, que é o mestrado ou doutorado, ok? Geralmente para fins mais acadêmicos, fins de pesquisa ou de docência, né? Ok, pessoal? Bom, era isso que eu tinha a falar sobre essa questão de aprendizado de eletrônica, onde aprender, como aprender, o que aprender, principalmente com foco onde e como, né? Para que seja uma orientação para quem ainda tem dúvidas sobre qual o melhor caminho a tomar. Os caminhos podem ser muitos, como a gente já comentou aqui, e eles podem ser também progressivos. Ninguém precisa partir para um último degrau sem passar pelos anteriores. Você já completou um e quer evoluir, você seguir para o próximo. Há sempre um caminho disponível para o seu crescimento profissional, ok? Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, clique no like. Inscrevam-se no canal. Boa sorte a todos aí na evolução profissional. Grande abraço e até o próximo vídeo.